A paz do Senhor, primários! Tudo bem? Tia Lise aqui mais uma vez para uma aula da EBD, para nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Eu quero começar dizendo para vocês que eu estou muito feliz de estar mais uma vez aqui para nós estudarmos juntos a palavra do Senhor. E eu quero começar fazendo um pedido para vocês. Não se esqueçam de compartilhar nossa aula com os seus amigos, com os seus vizinhos, com os seus colegas de escola. Se inscreve no nosso canal, clica no sininho para você receber as informações aqui do nosso canal e compartilha. Aqui embaixo tem uma setinha compartilhar. Compartilha o nosso vídeo. Quando você aperta essa setinha, você vai abrir uma opção para você compartilhar pelo Instagram, para você compartilhar pelo WhatsApp. Compartilha o nosso vídeo. Nesse momento é a nossa vez de evangelizar. Vamos usar essa ferramenta para evangelizar os nossos amigos em Cristo. Amém? Para que todas e mais crianças possam ouvir a palavra de Deus. Então, para começar, nossa lição de número 13, a última lição desse trimestre, a nossa lição é: uma menina vive outra vez. Que mistério será esse que vai acontecer hoje? Como que essa menina vai voltar à vida? É isso que nós vamos aprender na lição de hoje. Mas nós vamos começar orando ao Senhor e pedindo que Ele esteja conosco nesse momento de aprender a palavra dEle. Amém? Vamos orar. Não fica só vendo a tia orar. Ora comigo, tá bom? Vamos orar então. Senhor Jesus, eterno Pai, eu te agradeço, ó Deus, por mais essa oportunidade, ó Deus, de estar aqui na sua casa, Pai. De estar aqui, meu Deus, para aprender a sua palavra, meu Deus, para que a sua palavra entre no nosso coração, meu Deus. Eu te agradeço pelo domingo, o dia do Senhor, ó Deus. Nos ajude, ó Pai, a honrar o Senhor, ó Deus, com a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então agora nós vamos fazer algo muito importante, que é o nosso texto áureo, que é o texto base dessa lição. Então vamos lá? Todo mundo está com a revista aí na mão? A revista de vocês? Então, o nosso texto áureo de hoje diz assim: Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Olha que grande mistério. Está em Marcos 12, 27. Essa palavra e Deus não é Deus de mortos, e sim dos vivos. Esse é o nosso texto áureo. Vocês conseguiram aprender? Então, vamos falar de novo? E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Marcos 12, 27. Esse é o nosso texto áureo de hoje, o nosso texto base dessa lição. Agora nós vamos fazer uma outra oração muito importante, a oração do nosso caderno de oração Kids. Cada criança tem o seu, pega o seu aí. Hoje nós vamos orar por coisas muito importantes e quando a igreja ora, Deus ouve a nossa oração. Então é muito importante nós orarmos juntos todos os dias o caderno de oração, ok? Então a nossa oração de hoje, nós vamos orar os Salmos 28, 3, que diz assim: os ímpios fingem ser amigos, mas têm um coração cheio de maldades. Não me castigues juntamente com os maus, com os que praticam más ações. Eles falam como se fossem amigos, mas o coração deles está cheio de maldade. Olha o que esse salmo traz para nós. Nós devemos ficar atentos aos nossos amigos, se são nossos amigos de verdade. Porque os nossos amigos de verdade, eles vão nos levar a adorar mais a Deus, a estar mais na presença de Deus, a fazer mais a vontade de Deus. Então vamos ficar atentos se os nossos amigos estão sendo amigos de verdade, se os nossos amigos são amigos segundo a palavra de Deus. Então a nossa oração de hoje é assim: Senhor, que eu possa escolher bem os meus amigos. Não me deixe ser influenciado a fazer coisas ruins. Querido Deus, me ajude a ser uma pessoa que tenha amigos que me aproximem do Senhor. Olha que grande alerta que o nosso caderno de oração lá no Salmos 28, 3 traz para nós nesse dia. Vamos ficar alerta. E nós vamos orar também por um país chamado Quênia. A nossa oração é assim: oramos para que a igreja no Quênia seja protegida dos ataques e que as crianças possam crescer livres para adorar e servir ao Senhor. Eu quero falar um pouquinho a vocês sobre o Quênia. O Quênia é um país da África e no ranking, na lista de perseguição lá do site do Portas Abertas, ele está em número 44.
É uma perseguição alta que eles sofrem. E além de sofrer grande perseguição dos extremistas islâmicos, eles também enfrentam a rede de corrupção que existe no próprio governo, porque os governantes, eles não utilizam as leis para defender a liberdade dos cristãos de adorar a Deus. Então, isso dá mais liberdade para que as pessoas persigam e maltratem os cristãos. Então, nós vamos orar para que os nossos irmãos de lá tenham liberdade de adorar a Deus, para que as crianças e os irmãos lá sejam livres. Amém? Então, agora nós vamos orar. Senhor, meu Deus, ajude, meu Pai, os nossos irmãos lá do Quênia, Senhor. Nós te pedimos que, em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor esteja com eles. Levanta governantes, meu Deus, que temem ao Senhor e que vão utilizar a lei para guardar, meu Deus, a liberdade de culto dos nossos irmãos, para que eles não sejam perseguidos por servir ao Senhor. Te pedimos, ó Deus, que enquanto isso não acontece, o Senhor os dê firmeza, Senhor. Cuide deles, guarde eles, Senhor, em nome de Jesus. E eu te peço também, ó Deus, que o Senhor nos ajude, Pai. Nos ajude, meu Deus, a ter amigos que nos levem para perto do Senhor. Nos livra dos maus amigos, ó Deus, porque eles não são verdadeiros, ó Deus, e não querem o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Agora nós vamos fazer uma parte muito legal também. A parte de ofertar ao Senhor. A minha oferta está aqui, eu vou ofertar também. E eu peço a vocês que não deixem de ofertar na casa do Senhor. Quando a gente tem um coração grato a Deus, quando a gente sabe que quem cuida de nós é Deus, que quem cuida da nossa vida, quem nos dá o alimento, quem cuida da nossa saúde, quem cuida da nossa família, da nossa casa é Deus, a gente não tem problema em ofertar ao Senhor. Então agora nós vamos ofertar, nós vamos louvar o hino da harpa chamado Porque Ele Vive, tudo condizendo com a nossa palavra de hoje. E nós vamos ofertar a Deus com muita alegria. Você pode ofertar a Deus através da conta bancária da igreja, que está aparecendo aqui, através do aplicativo do PicPay, ou você pode guardar a sua oferta num cofrinho na sua casa e quando você vier ao culto, você traz a sua oferta. O importante é você não deixar de ofertar na casa do Senhor. Amém? Então agora se prepara aí com a sua oferta que nós vamos ofertar. Nós vamos cantar Porque Ele Vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Amém, crianças? Nós estamos nas mãos do nosso Deus, um Deus vivo, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, nós temos esperança. Amém? Vamos orar pelos ofertantes, vamos orar por aqueles que não tiveram condições de ofertar hoje, para que Deus os abençoe, para que eles possam ofertar numa próxima oportunidade. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, eterno Pai, eu te louvo, ó Deus, e te agradeço, Senhor, pela sua misericórdia sobre nós, porque mesmo não sendo merecedores, o Senhor cuida de nós, tem nos dado saúde, tem cuidado das nossas vidas, tem nos dado sustento, ó Deus, tem tido misericórdia de nós, mesmo sendo pecadores, ó Deus. Eu te agradeço pela sua bondade, eu te louvo por cada um que ofertou nessa manhã, e eu te peço, Senhor, que aqueles que não puderam ofertar, que o Senhor, meu Deus, dê condições eles de ofertarem, ó Deus. E eu peço, Senhor, que no nome de Jesus, o Senhor nos dê um coração grato, sempre um coração grato, Senhor. Que as nossas mãos venham, meu Deus, cheias de gratidão ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos para a parte mais especial dessa manhã, que é a parte da nossa história. Bom, o início da nossa história, ele diz que o título da nossa lição é Uma Menina que Vive Outra Vez. E esse texto está lá em Lucas, capítulo 8. Bom, eu quero começar dizendo a vocês que hoje é a nossa última aula do trimestre. E hoje nós temos um milagre, como todos os outros, maravilhoso para falar. Uma bênção grandiosa do nosso Deus para a nossa vida, porque esse milagre aqui, ele não atingiu só a menina que voltou a viver, mas ele atinge todas as nossas vidas, porque ele tem um sentido muito especial. Eu quero começar dizendo que Jesus, ele nos deixou um grande exemplo, de muitos que ele sempre deu.
O primeiro exemplo é que ele sempre se retirava para orar. Ele sempre, depois que ensinava, fazia os seus milagres, ele se retirava para orar, para jejuar, para adorar a Deus. E isso é um grande exemplo para nós de que nós devemos orar sempre. Então Jesus, quando ele estava voltando de um desses momentos de oração, a grande multidão já estava esperando a Jesus. Lembra que eu falei que onde Jesus ia, muitas pessoas iam atrás dele, procurando por ele, querendo tocar nele, ouvir aquela palavra maravilhosa que ele pregava? Então, a multidão nesse dia já estava esperando a Jesus. E quando Jesus chegou, as pessoas receberam ele com grande alegria. Mas tinha uma coisa, tinha um homem no meio dessa multidão que estava esperando ansiosamente por Jesus, porque esse homem, ele precisava de um milagre, ele necessitava de Jesus para resolver uma questão na vida dele que ele não podia resolver, mas ele acreditava que Jesus podia fazer algo por ele. Então esse homem, ele estava esperando Jesus. Logo depois que esse homem viu Jesus, eu vou falar o nome dele. Esse homem que estava esperando a Jesus no meio dessa multidão se chamava Jairo. Quando esse homem viu a Jesus, ele não pensou duas vezes, ele se ajoelhou, ele se prostrou aos pés de Jesus, implorou, pediu: por favor, Senhor Jesus, vamos até a minha casa, porque eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso do Senhor, o Senhor precisa ir comigo. Bom, Jairo, ele era um líder da sinagoga, ele tinha uma filha de quase 12 anos, é isso que diz a palavra de Deus. E ela estava doente, mas ela não estava um pouquinho doente, ela estava muito doente, ela estava doente quase à morte. E esse pai, ele queria o socorro para sua filha. Então, quando ele ouviu falar que Jesus estava chegando, ele correu para os pés de Jesus para pedir que Jesus ajudasse ele. E Jesus foi com ele andando pelo meio da multidão, em direção à casa de Jairo. Lembra que eu falei que a multidão apertava a Jesus? Então, as pessoas que estavam lá, elas queriam tocar em Jesus, elas queriam pegar em Jesus. Então, Jairo e Jesus foram com dificuldade pelo meio da multidão, indo em direção à casa de Jairo, onde a filha estava doente. Só que aí, nesse momento em que eles estavam caminhando para lá, chegou uma notícia muito triste. Chegou uma notícia de um dos príncipes da sinagoga que conheciam Jairo. Ele chegou e falou assim: Jairo, não incomoda mais a Jesus, não precisa incomodar mais o mestre porque a sua filha já morreu. Não precisa mais incomodar a Jesus, não. Sua filha está morta já. Esse príncipe, achando que não tinha mais jeito, levou essa notícia até Jairo. E eu quero que vocês agora, nesse momento, crianças, imaginem quanta tristeza tomou conta do coração de Jairo nessa hora. Imagina receber a notícia. Ele estava indo com o socorro para a casa dele, mas ele recebeu a notícia de que a filha dele havia morrido. E agora? E agora o que ia acontecer com esse pai que recebeu essa notícia tão triste? Mas o nosso Jesus, ele não pensou como aquele príncipe da sinagoga. Ele olhou para Jairo e só disse algumas palavras. Ele olhou para Jairo e disse assim: Jairo, não temas, crê somente e será salva. Somente isso. Jesus disse: Jairo, não temas, crê somente e será salva. Apenas isso Jesus disse. E eles seguiram o caminho para a casa de Jairo. Não pararam. Jesus falou essas palavras para o pai da menina e seguiu andando para a casa de Jairo. Pois bem, Jesus, quando chegou na casa de Jairo, ele não deixou que aquela multidão entrasse na casa. Só entraram com ele Pedro, Tiago, João, Jairo e a esposa dele. Só esses aí. E aí lá dentro já estavam as pessoas que moravam na casa de Jairo. E todos estavam muito tristes, chorando, muito entristecidos com a morte daquela criança. Né? Uma criança de 12 anos, eles estavam muito tristes com aquilo. E aí chegou Jesus, alguns dos discípulos e os pais da menina. Jesus disse assim quando chegou: não chorem, ela não está morta, ela dorme. E alguns deles acharam graça daquilo. E eles riram por causa daquela fala de Jesus. Mas naquele instante, Jesus
se aproximou dela, chegou perto de onde a menina estava, pegou na mão dela e disse: levanta-te, menina. Só isso. Jesus chegou perto, pegou a mão da menina e disse: levanta-te, menina. Foi essa a fala de Jesus. E o espírito voltou àquela menina. O espírito de vida voltou a essa menina, a essa criança. E ela logo se levantou e Jesus mandou que dessem comida para que ela se alimentasse. Imagina o espanto de todos. Todos ficaram espantados com aquele grande milagre, porque todos tinham visto aquela menina morta. Todos tinham visto ela. Sabiam que ela estava gravemente doente, mandaram um recado para Jairo dizendo que ela tinha morrido. E agora todos que estavam lá dentro viram esse milagre, viram a menina voltar a viver. Aqueles pais estavam maravilhados, cheios de alegria, porque a menina deles, que estava morta, agora estava viva. Ela não estava mais morta, Jesus tinha feito esse grande milagre, tinha dado a vida de novo àquela criança. E essa notícia, ela se espalhou pela região, e essa notícia, ela é contada até hoje. Essa notícia está registrada na palavra de Deus, e até hoje, igual eu estou contando aqui para vocês esse grande milagre, até hoje, essa grande obra do Senhor é contada em muitos e muitos lugares. Glória a Deus que tem poder sobre todas as coisas. E essa lição eu quero destacar 2 pontos para vocês, crianças. 2 pontos muito importantes. O primeiro ponto é que Jesus falou para Jairo algo muito importante que nós devemos viver. Jesus falou com Jairo assim: não temas. Ele falou para Jairo diante daquela situação terrível, de ter recebido a notícia de que a filha estava morta. Jesus falou: calma aí, não temas. Não temas, Jairo. E isso para nós é uma coisa muito importante. Às vezes a gente está vivendo coisas difíceis, situações que a gente não pode resolver, mas Jesus, ele fala para a gente crer. O medo é o contrário da fé. Quando a gente está temendo, nós não estamos confiando que Deus está cuidando de tudo, que Deus está cuidando de nós, da nossa família, da nossa casa, do nosso trabalho, dos nossos irmãos. Então Jesus, ele dá a primeira lição para nós com esse milagre. Ele diz para nós: não temas, não tenham medo, porque nós estamos com Ele. Se nós estamos com Ele, nós não temos o que temer, e isso precisa estar dentro do nosso coração. Não devemos temer, porque Jesus está conosco. Em todas as histórias desse trimestre, Cristo nos chama a crer. Em todas elas, porque todos esses milagres foram feitos a pessoas que creram nele. As pessoas iam até Jesus, iam até onde Jesus estava procurar ele, porque acreditavam que ele podia cuidar delas. Isso é muito importante para nós. E o segundo ponto que eu quero destacar dessa lição é que Jesus venceu a morte. Jesus, ele venceu a morte. Quando Jesus pagou na cruz pelos nossos pecados, que ele pagou o preço do meu pecado, do seu pecado, crianças, ele não ficou morto, ele ressuscitou. E hoje ele está vivo no céu com Deus, reinando com Deus. Então Jesus, ele não ficou morto, ele venceu a morte, ele pagou pelos nossos pecados e ele não ficou morto, ele reviveu. Então ele é o dono da vida. Quando Jesus pagou por tudo isso, não ficou morto, ele ressuscitou e ele oferece a nós essa vida eterna. Jesus, ele oferece para a gente. Você quer viver eternamente? Você quer viver no céu comigo? Jesus oferece, ele pergunta: você quer a vida eterna? Ele oferece a nós essa vida sem fim na eternidade com ele no céu. E como pode ser isso? Como que eu faço, tia, para chegar na eternidade? Como que eu faço para viver no céu com Deus? Como que eu faço para ter os meus pecados perdoados? Bom, eu quero começar dizendo para vocês o que é pecado. O que é pecado são aquelas coisas que nós fazemos, que nós pensamos, que nós sentimos, que nós vemos, que nós tocamos, que não agradam a Deus. Essas coisas não agradam ao nosso Deus. Isso é pecado. E quando nós nos arrependemos desses pecados, quando nós
cremos que Jesus pode limpar o nosso coração de todas essas coisas que nos separam de Deus, nós recebemos a Cristo como nosso Salvador. Quando a tia fala, chama Jesus para morar no seu coração, é você saber que você é pecador, que você precisa ser perdoado e que você acredita que Jesus ele pode te limpar de todo o pecado, porque ele venceu o pecado, ele venceu a morte e ele reviveu. Ele é o dono da vida. Então, crianças, como que eu posso ser salvo? Como que eu faço para ter essa vida que Jesus promete? A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus e for batizado será salvo. Então, o que é necessário para ser salvo é preciso crer em Jesus, crer no que ele fez, crer na obra dele, crer que ele veio, que ele nasceu, que ele viveu sem pecado, pagou pelos nossos pecados e que ele ressuscitou e hoje ele está lá no céu para nos oferecer a vida eterna. Então, para ser salvo, precisa crer no Filho de Deus. E crer em Deus implica também em seguir a Jesus e obedecê-lo, porque se a gente ama Cristo, se a gente crê na verdade que ele ensina, nós vamos obedecê-lo. Então é preciso crer em Jesus para chamar ele para morar no seu coração. Então, o pecado, ele significa morte eterna, porque nós estamos separados de Deus. Mas Cristo, estar em Cristo, crer em Jesus, viver a palavra de Deus significa vida eterna, significa estar com Deus na eternidade, estar com Jesus na eternidade, no céu onde não tem tristeza, não tem problema, não tem fome, não tem choro, não tem nada de ruim, não tem doenças. Lá no céu, na eternidade, na vida eterna que Jesus promete, não tem nada de ruim, só tem a presença de Deus e tudo que há de bom em Cristo Jesus. É essa vida eterna que Jesus nos oferece. Então, crianças, chama Jesus para morar no seu coração. Creia em Jesus. Creia nele porque ele pode limpar você, ele pode perdoar os seus pecados, ele pode levar você para o céu. Só Jesus pode fazer essa obra na nossa vida. Então, para concluir o nosso trimestre, é isso que eu quero falar para vocês. Diante de todos esses milagres que nós vimos, o maior milagre de todos é a salvação em Cristo Jesus. É nós sermos salvos em Cristo e nós irmos morar no céu com Ele. Esse é o maior milagre de todos, é a salvação das almas. Foi por isso que Jesus veio, para nos livrar da morte eterna e para nos dar vida eterna no céu com Ele. Amém? Eu quero orar com vocês agora e dizer que se você não chamou Jesus para morar no seu coração, chama Ele. Creia nele, porque ele é poderoso para limpar você de todo pecado e para levar você para o céu. E se você já chamou Jesus para morar no seu coração, confia nele. Mesmo nas dificuldades, Jesus ele diz para você, não tenha medo, eu cuido de você. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela sua palavra. Eu te agradeço pelo trimestre, ó Deus, que o Senhor nos deu. Eu te louvo, meu Deus, porque o Senhor fez muitos milagres e faz os milagres até hoje, porque o Senhor é o mesmo, Deus. Eu peço, Senhor, que a sua palavra entre no nosso coração e mude a nossa vida, porque nós cremos que o Senhor, meu Deus, pode perdoar os nossos pecados e nos dar vida eterna contigo no céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Glória a Deus pela sua palavra. E agora nós vamos fazer a parte da nossa atividade de hoje. Vamos lá? Bom, a nossa primeira atividade é de completar os quadradinhos com a resposta correta, ok? Então vamos lá, responda preenchendo os quadradinhos. Letra A, nome do líder da sinagoga. Vocês vão preencher. Qual era a idade da menina que voltou a viver? C, um dos discípulos que entrou com Jesus na casa de Jairo, o nome de algum dos discípulos que entrou com ele, ok? E a lição 2 é, através de um desenho bem bonito, represente a cena em que Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Essas são as nossas atividades de hoje, amém? Todo mundo fazendo atividade bem bonita, com um desenho bem caprichado, ok? Bom, nós vamos fazer a oração final e depois eu tenho um recadinho para dar para vocês.
Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te louvar, meu Deus. Eu quero te agradecer pela sua bondade, meu Deus, porque o Senhor é bom conosco o tempo todo, ó Pai. O Senhor tem misericórdia de nós, cuida de nós, ó Deus, eu quero te louvar. Eu quero te agradecer por esse trimestre que o Senhor nos deu, de grandes ensinos, meu Deus, de grandes palavras poderosas, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ter na nossa mente, no nosso coração essas palavras, ó Deus. E que no nome de Jesus, meu Pai, o Senhor nos abençoe nesse próximo trimestre, ó Deus. Transforma o nosso coração através da sua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora, crianças, eu quero chamar vocês para ir lá para o nosso grupo dos primários, porque nós vamos fazer a lição, vocês vão fazer o textuário, mandar para mim, e vai ter o grande anúncio do final dos a grande vencedora da nossa super gincana. E eu já quero dar os parabéns para vocês. Vocês trabalharam duro nesse trimestre, se esforçaram, aprenderam a palavra, fizeram atividades maravilhosas e eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que se empenhou nesse trimestre. Amém? Que Deus abençoe vocês. Tenham um domingo muito abençoado. E eu tô ficando por aqui. Um beijo. Tchau, tchau.